Meus amigos, boa tarde, boa noite. Você vê que algumas pessoas, mesmo no meio cristão, pensam estar prontas. É o chamado crente pronto, cristão pronto. Ele vai, se converte, não estou dizendo que não tenha uma verdadeira conversão, mas ele tem uma verdadeira conversão e ele não se preocupa em aprimorar-se na sua fé cristã. O objetivo de Jesus para nossas vidas não é apenas a salvação. O objetivo maior de Jesus, como ele disse, eu vim buscar o que estava perdido. Jesus veio nos salvar, nos resgatar do nosso afastamento de Deus, da nossa condição pecaminosa, da nossa condição de praticamente, como se diz no meio cristão, verdadeira inimizade entre nós e o nosso Deus. Jesus veio nos resgatar. Jesus veio nos conceder a salvação. Mas será que Jesus Cristo está satisfeito apenas que nós sejamos salvos? Não. Porque Jesus deseja uma regeneração. E como diz o apóstolo Paulo, é necessário que nós andemos em novidade de vida. Novidade de vida é um novo discurso, é um novo compromisso, em todos os sentidos, no sentido mais amplo que você quiser emprestar ao conceito compromisso. Compromisso com Deus, compromisso dentro da congregação cristã e compromisso dentro da própria sociedade. Então Jesus veio nos trazer a salvação e nos veio trazer também o nosso aprimoramento. Mas o crente vai se aprimorar até ser salvo pela sua perfeição? Não. Ele é salvo pela graça misericordiosa de Cristo. Tanto que quando ele experimenta uma verdadeira conversão, ele recebe o quê? O dom do Espírito Santo de Deus. Ele recebe o dom do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus é o penhor da nossa esperança. É o nosso selo de que nós podemos caminhar na presença de Deus, pois em Jesus Cristo nós fomos aprovados perante Deus. Porém, ainda imperfeitos. Ainda imperfeitos. É isso que concede a fé cristã, ao cristianismo, a doutrina cristã, essa maravilha. A graça de Deus manifesta em Jesus Cristo. Porque mesmo nós ainda na condição de pecadores, Jesus, mediante a palavra e mediante o Espírito Santo, nos resgata da nossa vã maneira de viver, deixa morrer o velho homem e deixa nascer em nós a nova criatura, regenerada e aprovada perante Deus. É a justificação em nosso Senhor Jesus Cristo. Justificação não é um selo de perfeição. Justificação é um selo de aceitação perante Deus. E a presença do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo em nós é o penhor da nossa esperança de uma vida em abundância, vida espiritual em abundância e de uma vida eterna. Então nós recebemos o Espírito Santo de Deus no momento da nossa conversão legítima. Entretanto, em nós não existe ainda a perfeição, existe a vocação cristã, como nós vamos ver. No profeta Ezequiel, nós podemos ler
a promessa do profeta Ezequiel, que ele diz, Deus falando por meio do profeta Ezequiel, diz: eu vos darei um espírito novo e colocarei dentro de vós o meu espírito. Então, é preciso uma renovação do espírito do homem e também uma atuação do Espírito Santo de Deus no espírito do homem. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é capacitador. Se ele é, no caso, capacitador, é porque no momento da conversão, ninguém está devidamente capacitado. Se o Espírito Santo é exortador, é porque a partir do momento da verdadeira conversão, existe ainda muito a ser exortado, muita advertência. Se o Espírito Santo de Deus é também fortalecedor, é porque no momento da verdadeira conversão existe ainda um fortalecimento desejável. Então, nós, ao nos convertermos e ao recebermos o Espírito Santo de Deus, nós precisamos cuidar de que esse Espírito Santo de Deus aumente em nós. E como está no profeta Ezequiel, nós precisamos deixar que o nosso espírito se aprimore progressivamente. Nós temos duas passagens aqui que falam sobre isso. Uma do apóstolo Paulo e uma de Pedro, mostrando que, apesar do objetivo maior de Jesus para nossas vidas, apesar da a maior ambição que nós temos nesta vida e para a vida futura é a salvação, independente disso, há um aprimoramento que é necessário ser feito. Então, vamos ver o que diz Paulo em Filipenses capítulo 4. Vamos começar do versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. 8 e 9. Finalmente, irmãos, Paulo está se referindo a homens e mulheres cristãos da igreja de Filipe. Homens e mulheres que já são convertidos, já estão salvos, já têm o Espírito Santo de Deus dentro de si. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amém? Seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Qual é o significado dessas palavras de Paulo? Irmãos, agora, depois da vossa conversão, há muito o que fazer no aprimoramento do teu espírito, das tuas emoções, do teu discurso, da tua conduta e dos teus pensamentos. Não pode ninguém se converter e ficar com os mesmos pensamentos ou voltar a ter os mesmos pensamentos que tinha antes da sua conversão. É preciso que ele, no caso, incorpore à sua vida e ao seu entendimento tudo que é respeitável, justo, puro, amável, de boa fama e que tenha virtude. Então, Paulo aqui está falando do aprimoramento dos irmãos, do aperfeiçoamento de que todos nós necessitamos. Isso mostra, mais uma vez, que a presença do Espírito Santo de Deus não é característica
do cristão perfeito, do cristão puro, sem nenhuma mácula, sem nenhum erro. Não existe isso. Isso é uma concepção não cristã e não graciosa da atuação de Jesus e do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. A presença do Espírito Santo, como eu disse, é para nos preparar e nos aprimorar progressivamente. Então, após a nossa conversão, após nós recebermos o dom do Espírito Santo, esse Espírito Santo não é apenas um penhor da nossa esperança, da nossa salvação, mas é o elemento capacitador e aprimorador. O Espírito Santo nos dá autoridade na palavra, nos dá autoridade sobre todo o principado do mal. Não existe demônio, entidade que tenha poder sobre o cristão que experimentou uma verdadeira conversão. Ele nos dá também a oportunidade de nos aperfeiçoarmos em todas as coisas, em tudo aquilo em que houver virtude, tudo aquilo que for respeitável, tudo aquilo que tiver boa fama. Não se admite um homem cristão que tenha um discurso grosseiro, atitudes sempre contenciosas. Nós precisamos muitas vezes lutarmos sim pela defesa do Evangelho, pela defesa dos nossos pontos de vista, mas dentro de uma disciplina e dentro de digamos, relacionamento bastante aceitável por todas as pessoas. Então, Paulo, em Filipenses capítulo 4, diz que nós devemos ocupar o nosso pensamento com coisas relevantes e nos aprimorarmos em tudo aquilo em que houver louvor, em tudo aquilo tudo aquilo que seja louvável, tudo aquilo que seja respeitável, tudo aquilo que seja amável e tudo aquilo que tenha alguma virtude. Dando endosso a isso, o apóstolo Pedro também tem uma ênfase nesse aspecto. Na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 5, em que ele vai se dirigir aos cristãos da seguinte maneira, exortando a um aprimoramento, a prática progressiva das graças cristãs e os seus resultados. Prática progressiva. Então, Pedro também propõe a todo homem e toda mulher, após a verdadeira conversão, após a sua condição de salvo, após ter o dom do Espírito Santo, um aprimoramento constante. Em 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, ele falando a homens e mulheres cristãos. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, quer dizer, todo o vosso cuidado, associai com a vossa fé a virtude. Então, ele está vinculando fé e virtude, conversão e aprimoramento nessa fé. Associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança e com a perseverança a piedade. E também a fraternidade e o amor. E ele diz, porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando. Olha bem o que ele enfatiza a partir do versículo 8. Porque estas virtudes, estas qualidades em vós existindo,
e em vós aumentando. Olha o dinamismo da fé. A fé cristã é a fé verdadeira, legítima, bíblica, mas ela tem que ser aprimorada. Olha aí o valor das obras e dos méritos humanos dentro do contexto cristão. Eles são aprimoradores da nossa condição cristã. Se essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, Pedro não propõe uma estagnação da nossa conversão, mas um dinamismo da nossa fé. Fazem que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui, aquele que se converte, mesmo sendo uma conversão verdadeira, mesmo sendo salvo, e não busca um aprimoramento dessa fé, um dinamismo dessa fé, ele está sendo indolente no campo espiritual. Então você vê que o cristianismo não precisa de nenhum complemento, nem de nenhum suplemento que possa aprimorar o cristianismo. O cristianismo não é aprimorável, ele é perfeito na sua origem e na sua essência. Nós, seres humanos, nós é que somos imperfeitos. Nós é que precisamos buscar nas Escrituras Sagradas a plenitude da doutrina cristã, que gera uma fé verdadeira e genuína, nos concede a salvação, nos concede o Espírito Santo e nos incita, praticamente nos induz a um aprimoramento dessa fé. Então nós não temos nenhuma fé cega, nenhuma fé frouxa, nenhuma fé fraca. Só quem tem muita malícia no coração ou desconhecimento das Escrituras é que pode dizer uma coisa dessa. Tanto que aqui o apóstolo Pedro está nos exortando a um aprimoramento após a salvação e após a concessão do Espírito Santo. E no versículo 10, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior. Irmãos, procurai com diligência cada vez maior. A palavra irmãos significa o quê? Convertidos. Então, ele afirma que existem homens salvos e portadores de uma verdadeira fé, de uma verdadeira conversão. Aí não adiantam as contestações da fé cristã. Só as pessoas desconhecedoras da verdade ou providas de muito má consciência podem dizer isso. Ele diz, por isso, irmãos. Pedro era o quê? Cristão. Um apóstolo conviva de Jesus. E ele está se dirigindo à comunidade cristã. Irmãos em Cristo Jesus. Procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Naquele momento em que nós nos convertemos, em que Jesus passa a ser autor e consumador de nossa fé, e nós só prestamos reverência, louvor, adoração e obediência a nosso Senhor Jesus Cristo. A partir desse momento, nós não somos seres perfeitos, nós somos vocacionados e eleitos. Vocacionados e eleitos, nós estamos prontos para a salvação. Isso é a doutrina da graça, que muita gente discute, vai morder a língua, vai gastar saliva, vai ficar de boca seca, mas não vai conseguir resolver nada, porque a doutrina da graça ela é rica em todo o Evangelho, em todas as Escrituras Sagradas. Confirmar a vossa vocação e eleição. Confirmar a vocação e eleição, irmãos, vós que já sois salvos,
vós que já tendes o Espírito Santo de Deus em vós. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Dessa maneira, tanto Paulo quanto Pedro nos incitam a um aprimoramento do nosso espírito, do espírito do homem, o meu espírito, o teu espírito, o espírito que é, no caso, inerente a todo homem e toda mulher salvo e convertido, que pode ser ainda um espírito que precise ser lapidado, aprimorado, ganhar conhecimento, ganhar virtude, num aprimoramento constante, embora já seja salvo. Não é salvo pela perfeição, é salvo pela graça misericordiosa. E no versículo 11, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vos será amplamente suprida. Não deixará de ser suprida. Será amplamente suprida. O que Paulo fala aqui, o que Pedro fala aqui, perdoem, é de galardão. É o prêmio de cada homem e de cada mulher salvo pelo cuidado que tiver tido com a sua fé. Então, essa é uma característica do cristianismo. E é um convite aqui de dois apóstolos da maior envergadura, em bases documentadas nas Escrituras, que as pessoas, mesmo salvas, portadores de uma fé verdadeira, precisam aprimorar essa fé. Buscar constantemente, progressivamente, como diz Pedro, e como diz Paulo, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for louvável, tudo aquilo que for de boa consciência, tudo isso deve aumentar em nós. Esse é um convite para nós cristãos, mesmo depois da nossa conversão, buscarmos sempre o aprimoramento e o aperfeiçoamento, não para a nossa salvação, porque ela já está garantida, mas para o nosso galardão perante Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo, que disse que está à nossa espera muitas moradas, ele quis também dizer, você pode interpretar dessa maneira, diversos escalões no processo de salvação. Uma premiação, digamos, galardoar segundo as nossas obras morais e espirituais principalmente, que é, no caso, o aprimoramento da nossa fé. A fé que nos salva, a fé que nos redime, a fé que nos faz andar em novidade de vida, a fé que nos reconcilia com Deus e a fé que nos fará sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ninguém vai sentar-se pela sua virtude ou virtuosismo. Vai sentar-se em Cristo Jesus, pelos merecimentos que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Que você esteja pronto para buscar sempre um aprimoramento do teu linguajar, do teu agir, do teu pensar, enchendo o teu espírito, enchendo a tua alma de tudo aquilo que for agradável e que for louvável a Deus. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus. Até a próxima reflexão.